Então, voltando, a gente vai falar um pouco agora sobre o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, né? Então, como a gente tinha conversado, é uma modalidade de cumprimento de sentença que é muito cara aos concursos de Defensoria Pública Estadual, né? É uma demanda forte nessa área. E aí, quais são as características dela? Primeira coisa que a gente vai pontuar é que atualmente é a única hipótese de prisão de natureza civil admitida pelo ordenamento jurídico, né? A gente até conversou um pouco sobre isso no nosso primeiro encontro, tá disposto na súmula vinculante 25, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. A redação original do artigo 5º lá da Constituição, ela trazia essas duas modalidades de prisão civil, do depositário infiel e do devedor de alimentos. Só que não havia previsão de prisão civil de depositário infiel na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, né? E isso gerou um debate, uma discussão sobre a convencionalidade, né, o controle de convencionalidade da Convenção Americana em relação à nossa Constituição. E aí, no julgamento do HC 95.967 e do recurso extraordinário 466.343, o STF ele firmou o entendimento de que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela tem status supralegal, né? Ou seja, essa discussão foi uma discussão super interessante que foi travada no âmbito do STF. Aquelas normas de direito internacional que tem conteúdo de direitos humanos, mas que não foi aprovada com aquele quórum especial do artigo 5º, aquelas do quórum especial não haveria dúvidas de que têm natureza jurídica, né, de status constitucional. É Constituição, tanto quanto as normas da Constituição originária. Mas aqueles que são de direitos humanos, os tratados que têm conteúdo de direitos humanos, mas que não foram aprovados com esse quórum, né? No caso do Pacto de São José, inclusive ele foi anterior, né? Como é que ficaria esse status? E aí o STF firmou esse entendimento que é estudado ainda até hoje, né, em direito constitucional, que é o do status supralegal. Então tem natureza superior a uma lei ordinária, mas inferior à Constituição porque não foi aprovada com quórum especial, né? E aí, por ter status supralegal, acaba se sobressaindo com relação às previsões contidas em leis ordinárias, né? É um cumprimento de sentença dotado de procedimento especial. Lembram quando a gente falou sobre a questão do processo sincrético? A gente estudou, né, a evolução histórica do sincretismo processual e a gente viu que hoje o CPC adota integralmente o sincretismo, né, sem qualquer exceção, e alguns procedimentos que antes não observavam o processo sincrético, isto é, eram nova ação, constituíam uma nova ação, hoje são uma fase procedimental, mas com procedimento especial. E um desses exemplos é justamente a da execução de alimentos. Pode ser definitivo ou provisório, nos dois casos vai caber prisão civil, né? Então não vai se aplicar a prisão civil só para o cumprimento definitivo, também se aplica ao provisório. A sua instauração depende de requerimento do exequente e da mesma forma a decisão que decreta a prisão civil depende de requerimento do exequente, não podendo ser tomada de ofício. E aqui também é uma questão importante, inclusive com relação à escolha dos ritos, né? Se o meu débito, o débito que eu quero cobrar é aquele dos 3 últimos meses e os que se vencerem no curso do processo, eu vou ser obrigada a entrar com o procedimento pelo rito da prisão? O que vocês acham? Existe uma obrigatoriedade do credor na escolha do rito? Se for o débito recente, tem que ser o rito da prisão? Não necessariamente, né? Porque, inclusive, assim, na prática, o que a gente vê muito são questões familiares, geralmente, né? Envolvem laços, vínculos afetivos, às vezes é ali o pai do seu filho, e enfim. Você pode fazer a opção por não escolher o rito da prisão, né? Assim, eu não quero que ele seja preso, eu quero que ele me pague. E aí, ou então, eu sei que ele tem patrimônio, então eu vou logo direto na execução pela penhora.
né? Não existe uma obrigatoriedade. Da mesma forma também, essa prisão ela não poderia ser decretada de ofício, né? Ela dependeria de requerimento do exequente. Ela é aplicável ao cumprimento de sentença e à execução de título extrajudicial, que foi uma questão que a gente estudou hoje. A gente viu naquela questão lá, lembram? Pode ser aplicada a prisão civil na execução de título extra, que era um dos itens de uma questão, né? E a gente viu que pode. Então, ela pode ser aplicada tanto no cumprimento de sentença quanto na execução de título extra. Isso está previsto expressamente no artigo 911, parágrafo único. E não configura meio de satisfação da obrigação, mas medida coercitiva. Então, aqui também é uma questão que os usuários ou as usuárias da Defensoria Pública, clientes de advogados e advogadas privados também trazem muito essa questão, né? Vai ficar preso. E aí, depois que fica preso, o que acontece? Se ele não pagar, né? Oi? Fica por isso mesmo? É só deixar ele preso lá e vai... Porque aí ele gosta de não fazer nada, né? A gente escuta, né? Mas ele vai gostar, não sei o quê. Não, porque a natureza jurídica da prisão civil, ela não tem natureza satisfativa, né? Ela não tem também natureza punitiva, não é uma prisão-pena, é diferente da natureza de prisão que a gente estuda no processo penal, né? Por exemplo, uma prisão como uma modalidade, como uma forma de punir, de punição, né, a alguém que cometeu um crime. Nesse caso, a prisão civil, ela tem natureza coercitiva, é um instrumento que a lei confere, né, que a Constituição, na verdade, confere para garantir o cumprimento de uma obrigação que tem uma natureza de grande, que ela tem uma grande importância, né? A questão alimentar ali, ela vai se apresentar como algo muito determinante para a vida daquela pessoa. Então, é um valor caro ao sistema jurídico e, por isso, o sistema jurídico garante a excepcionalidade da aplicação da prisão civil. Você ia falar? As partes podem, por exemplo, num processo que já esteja, por exemplo, correndo pelo rito da prisão, convencionar a mudança do rito? Podem convencionar. Não há impedimento, não. Pode, inclusive, fazer um acordo de parcelamento, né? Eu abro mão do rito da prisão e você me paga em 5 parcelas de 1.000, sei lá, né? Enfim. E quando pode. Você distribui o processo pelo rito da penhora, por exemplo, o juiz, no meio do processo, ele intima para pagar as 3 últimas e converte o rito por ofício? Assim, a gente, o que é mais comum de acontecer é a separação dos ritos. Não há impedimento para que no mesmo processo você tenha o rito da penhora e o rito da prisão. Não há um impedimento, mas gera uma confusão processual, uma desorganização que acaba em 99% das vezes sendo aplicada a separação dos ritos mesmo, né? Porque inclusive pode acontecer, e aí isso também é comum, iniciar pelo rito da prisão, ser intimado para o pagamento, não efetuar o pagamento, não justificar, ou justificar e a justificativa ser afastada, ser preso pelo prazo estipulado, e aí quando ele não paga, continua sem pagar, converte para o rito da penhora. Aí a pessoa nos procura para dizer assim: ele não vai ter bens, ele não vai ter patrimônio, não vai dar em nada isso. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada? Rigorosamente, ela pode instaurar um procedimento de cumprimento de sentença pelos 3 últimos meses. Entende? E aí ir formando vários procedimentos nos 3 últimos meses e nas parcelas que se vencerem, instaura à parte um novo procedimento. Isso também acontece, porque, especialmente quando você fala de defensoria, é comum que você esteja litigando em face de uma pessoa que não tem patrimônio, né? Então, assim, provavelmente não vai dar muito resultado o cumprimento de sentença pelo rito da penhora. A pessoa não vai ter patrimônio para saldar aquela dívida. E vai gerar no credor aquela sensação de inutilidade do processo, né? Pô, eu cheguei até aqui, eu vim várias vezes no meu advogado, na defensoria e não deu em nada. Então, é uma possibilidade que se apresenta também, de instaurar um procedimento à parte. Olha, aí a gente explica, se você quiser, esse processo está correndo pelo rito da penhora, então, pela mesma dívida, a pessoa não vai poder ser presa 2 vezes. Por essa dívida aqui, ele já foi preso
não pagou, foi solto, converteu para o rito da penhora, eu não tenho mais como voltar. Não é possível mais retroagir para o rito da prisão, porque ele vai ser preso pela mesma dívida 2 vezes. Agora, o que eu posso fazer é as parcelas que estão se vencendo no curso do processo, as 3 últimas e as subsequentes, instaurar um novo procedimento pelo rito da prisão, entendeu? Beleza? Então, voltando. A gente falou da natureza jurídica, não é prisão-pena, não tem natureza jurídica punitiva, ela tem natureza coercitiva. Ele só é aplicável aos alimentos decorrentes de casamento, união estável e parentesco. Então, débitos trabalhistas, honorários advocatícios, alimentos por responsabilidade civil, ele tem natureza alimentar também, mas não vai ensejar a prisão civil, certo? Qual é o recurso cabível? Também uma dúvida frequente. A decisão que decreta a prisão civil, ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Está prevista lá naquele rol do 1015, parágrafo único, que também a gente estudou. A gente até ficou na dúvida, teve uma questão que a gente trouxe aqui, ficamos na dúvida. E aí a gente constatou mesmo, verificou que o recurso cabível seria o agravo de instrumento pelo 1015, parágrafo único, né? O habeas corpus também é cabível, porque é uma hipótese do artigo 5º lá da Constituição, mas o âmbito de abrangência do HC aí vai ser um pouco mais limitado, porque vai ser limitado às questões de fato que podem ser comprovadas documentalmente ou a questões exclusivamente de direito. Então, acaba que entre os dois recursos, o agravo acaba tendo uma incidência maior pelo âmbito de abrangência. O prazo máximo de prisão civil pela mesma dívida, muito comum a gente receber esse questionamento. Quanto tempo eu posso deixar ele 1 ano lá e tal? Não, a lei traz esse período, né, de 1 a 3 meses, tá no 528, parágrafo 3º. Havia uma divergência, porque a lei de alimentos trazia um prazo diverso, que era um prazo de 60 dias, mas mesmo antes do CPC de 2015 estabelecer, o STJ já havia consolidado o entendimento de que prevalecia o prazo do CPC, né? É um regime fechado, mas é separado dos presos comuns. Também está estabelecido isso no artigo 528, parágrafo 4º. Qual é o débito que autoriza a prisão civil? Aí a gente conversando, eu acabei já antecipando isso, né? Mas é aquele débito que compreende as 3 parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, né? Está expressamente no 528, parágrafo 7º. Tem uma súmula que é super importante, é a súmula 309 do STJ, que vai dizer, né, vai ter mais ou menos esse conteúdo. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Uma outra característica desse procedimento é a facultatividade. Também eu acabei já dando aquele spoiler, né? Porque é sobre a questão de ser necessário, ser obrigatório utilizar o rito da prisão. Não existe essa obrigatoriedade, né? Você pode optar pelo rito da penhora, caso você entenda, né? O rito da prisão é um rito especial, mas ele pode ser deixado de lado, a depender da escolha do exequente. Está expressamente no 528, parágrafo 8º. E qual é o procedimento? O que ele tem de especial? O que ele tem de diferente em relação aos que a gente viu hoje, né? Ele é instaurado a requerimento do exequente. O executado aqui, ele vai ser intimado pessoalmente, então aqui a gente já tem a primeira diferença, né? Aqui é uma intimação pessoal, certo? Para pagar em 3 dias, provar que pagou, que já tinha pago, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, né? E aí a gente vai poder seguir 2 caminhos. Um caminho é o caminho do pagamento, do executado realmente ir lá e pagar, né? É o caminho desejado, mas é o que menos ocorre, infelizmente. E aí, nesse caso, o exequente vai ser intimado para se manifestar sobre esse pagamento. Ele se manifestando e informando que o pagamento foi feito corretamente, o cumprimento de sentença vai ser extinto. Agora, o segundo caminho possível é o caminho do não pagamento, é o caminho mais comum, né? Quando o executado ele é intimado para pagar em 3 dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo e ele deixa transcorrer esse prazo, né? Ou ele apresenta uma justificativa e a justificativa é rejeitada. Aí o juiz vai mandar protestar o título e decretar a prisão civil pelo prazo de 1 a 3 meses. Aqui também a gente tem a diferença bem clara do rito, né?
A gente tinha visto nos ritos anteriores que a gente estudou, ele vai ser intimado para o pagamento voluntário em 15 dias. Não efetuando esse pagamento, automaticamente vai ser iniciado um prazo de 15 dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Não recebe nova intimação, né? A gente viu isso. Aqui é completamente diverso, né? Diverso não só o prazo, mas diverso também o momento em que vai ser apresentada a defesa. Ele vai apresentar a defesa no mesmo prazo para o pagamento, que é de 3 dias. É um prazo super exíguo. E aí, o que é essa justificativa? Porque o que a lei fala para pagar em 3 dias ou apresentar justificativa da impossibilidade de fazê-lo, né? Quando você fala em prisão civil, a própria Constituição ela vai falar prisão civil, né, em decorrente de débito inexcusável, de débito de alimentos inexcusável, né, que a pessoa deixou de pagar porque realmente não quis, né? A vontade do Constituinte era de que essa prisão se aplicasse ao devedor que deliberadamente não deseja pagar. E é isso que a gente argumenta quando a gente está atuando em favor do executado, né? Essa prisão civil, ela não foi esse débito, ele não foi injustificado, né? Ele vai ter o direito de apresentar a justificativa, né, as razões pelas quais ele se tornou inadimplente. Então, a justificativa é a defesa do executado no cumprimento de sentença de pagar os alimentos pelo rito da prisão. É o mesmo prazo do pagamento, então aqui já tem uma mudança, uma diferença, né? Uma distinção bem clara dos ritos anteriores, porque é o mesmo prazo. Somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagamento é que justifica o inadimplemento. O que é muito comum a gente ver? Desemprego. Não paguei porque fiquei desempregado. Mas aí você entra numa situação que é assim, no caso de alimentos decorrentes de parentesco entre pai e filho, né? A criança precisa comer, ela precisa se alimentar estando... Então aí a questão do desemprego, o pai ele poderia, por exemplo, ter ajuizado uma ação revisional de alimentos para reduzir o encargo alimentar, ele poderia não ter ficado silente, não ter ficado inerte, ele poderia ter se posicionado, olha, procurado a genitora para fazer um acordo de revisão, para dizer, olha, eu tenho isso para pagar, você, né, já depositar algum valor, mas enfim, o simples fato de ter ficado desempregado por si só não configuraria uma justificativa plausível, né? Quando você fala em justificativa, seria isso, uma comprovação que justificasse absolutamente a impossibilidade, né? Não consigo nem pensar no que seria isso, assim, para trazer um exemplo para vocês, mas... Uma por 3 meses. Né? Oi? Pronto, um estado de coma, exatamente. Mas nunca vi acontecer, nunca vi uma justificativa ser aceita. Nunca vi, assim, quase sempre ali preparatório para o agravo mesmo, porque vai decretar a prisão, mas por outro lado também dá para compreender assim, a interpretação tão estreita, né? Porque a gente entende que há dificuldades mesmo na vida, mas os alimentos são um valor muito caro ali no sistema, né? É o que vai servir para que aquele alimentando possa ter uma vida digna. Então, assim, são valores que acaba pendendo muito em favor do exequente, nesse caso, né? E aí, após cumprido o prazo da prisão civil, o que acontece, né? Aquela pergunta, vai morrer, a dívida vai acabar? A dívida não vai acabar porque a prisão não é instrumento de satisfação da obrigação, a gente já viu isso. Vai haver a conversão do rito para o rito da penhora de bens. Está disposto lá no artigo 530 do CPC. Uma inovação que o CPC de 2015 trouxe foi da possibilidade de desconto da dívida de alimentos, dos rendimentos ou das rendas do executado de forma parcelada, contanto que, somadas as prestações vincendas, não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do executado, né? Isso é uma inovação e acaba sendo muito aplicável, por exemplo, sempre a gente estudou aquelas impenhorabilidades, né, que estão lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, as impenhorabilidades, e que uma das mais famosas é justamente a impenhorabilidade de verba salarial, né?
A empenhorabilidade da poupança até o limite de 40 salários também é um outro clássico. Mas a do salário é muito, assim, conhecido, enfim, porque é um instrumento de o legislador dizer, ele deve, essa pessoa deve, mas ela tem que ter um mínimo mantido ali para subsistência dela. A gente viu isso naquele princípio, que é um princípio da decorrência, um princípio decorrente da dignidade da pessoa humana, né, que é a de menor sacrifício, o princípio do menor sacrifício ao executado, né? Então, você tem aquela empenhorabilidade de salário, mas vem o Código de 2015 falando, nesse caso, o bem jurídico tutelado é tão importante, ele tem um valor tão caro ao sistema, que é possível excepcionar a empenhorabilidade do salário, né? Inclusive, a gente tem visto decisões alargando essa penhora para a hipótese de débitos não alimentares. Penhorando o salário, 20%, 30% de salário, aí a gente agrava, né, alegando isso, que a vontade do legislador foi a de excepcionar a empenhorabilidade do salário apenas nos casos de débito de alimentos, né, de dívida de alimentos, e até o limite de 50% justamente para garantir que o executado não vai ficar também numa situação de completa miserabilidade, enfim. E aí, de forma que as prestações vincendas, porque qual é o problema da dívida? É a dívida que ele já tem do que passou e o que vai se vencendo mês a mês, né? Então, as prestações vincendas e o débito não pode superar o limite de metade do ganho líquido do executado. Tá lá no artigo... Oi? Tá lá no artigo 500... Tá lá no artigo 529, parágrafo 3º. Uma outra inovação do CPC de 2015 também, a possibilidade de ciência ao Ministério Público para instauração de inquérito policial para apuração do crime de abandono material, se o juiz verificar a conduta procrastinatória do executado, que infelizmente não é incomum de acontecer, né? Assim, então, você vê que ele está ocultando patrimônio, está praticando fraude à execução, está ali tentando se ocultar a todo custo, né? Intimado por hora certa, intimado para comparecer a uma eventual audiência, não comparece, enfim. Se for realmente constatada essa conduta procrastinatória, o juiz ele pode dar ciência ao Ministério Público para a instauração de inquérito policial. É uma inovação, está lá no 532, mas antes que estivesse previsto no CPC de 2015, esse tipo penal já existia. Então, rigorosamente, só foi positivado, mas era algo que já poderia ser feito, né, sob a égide do Código anterior. Constituição de capital em caso de cumprimento de sentença de alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito. Então, sofri um atropelamento, teve a condenação, né? O causador do dano foi condenado ao pagamento e foi condenado ao pagamento de dano estético, dano moral e, além disso, alimentos mensais no valor de um salário mínimo por mês até que a vítima, o autor da ação, complete 80 anos, sei lá. Foi esse o teor da sentença, certo? E aí, essa empresa, a Ré, é uma grande empresa de transporte público, por exemplo, de transporte de objetos, transporte de pessoas. E aí o código traz a possibilidade de que, a requerimento do exequente, né, isso não pode ser determinado de ofício, mas a pedido do exequente, o juiz ele pode constituir um capital naquela empresa devedora, naquela empresa Ré, para satisfazer a dívida, certo? Então, esse capital será inalienável e impenhorável enquanto perdurar a obrigação. Nesse caso, meu exemplo, a obrigação perduraria até os 80 anos da vítima. Então, durante esse período, o capital que for constituído na empresa para a satisfação dessa obrigação de alimentos, ele vai ser inalienável e impenhorável. E ele pode ser substituído pela inclusão do exequente na folha de pagamento da pessoa jurídica.
né? Às vezes é uma informação que deixa de ser pedida, deixa de ser pleiteada por desconhecimento da possibilidade, né? Então eu posso pedir para que essa vítima seja incluída na folha de pagamento e aí mês a mês vai entrar aquele valor já diretamente pelo setor responsável lá da empresa, né? A prestação alimentícia pode ser revista se sobrevier uma mudança superveniente na situação de fato que ensejou a fixação dos alimentos, que é aquela cláusula rebus sic stantibus, né? Todos os alimentos, eles são regidos por essa cláusula. Não há ofensa à coisa julgada, uma rediscussão desse valor, né? Porque os alimentos são fixados com base naquela situação do momento da sentença, né? Se houver uma mudança superveniente, então, fixou um salário mínimo até os 80 anos da vítima. Mas dali a um tempo, a empresa quebrou, está numa situação difícil, teve uma queda brusca do seu capital. Por outro lado, a vítima, né, ele conseguiu, enfim, se formou, teve uma profissão, ele prosperou na vida. Então, assim, a necessidade da vítima diminuiu e a possibilidade de ganhos do devedor também diminuiu. E aí pode ser revisto o valor dos alimentos, né, com base na cláusula rebus sic stantibus. Professora, pois não. Você encontra um obstáculo naquele, se não me engano, é o artigo 950 do Código Civil, né, que fala que a vítima de um ato, de um evento danoso, ele pode exigir, que reduz a capacidade laborativa, pode exigir a prestação de uma única vez, né? Sim. Se eu exijo uma única vez, acaba impactando, impossibilitando que eu faça essa reanálise periódica, né? Nesse caso, eu acho que vai ser mais aquele caso em que, porque existem várias formas de compensar o dano decorrente do ato ilícito. Então, por exemplo, eu posso compensar, eu posso pleitear, ter interesse numa condenação em uma única vez, ser condenada por, sei lá, R$1 milhão. Ou eu posso pedir ao juiz a condenação em alimentos numa prestação mensal X, entendeu? Então, eu acho que aí, nesse caso aí que você menciona, vai se aplicar mais quando o pedido inicial do autor tiver sido no sentido da prestação única, né? Assim, de um dano ali, eu quero que me indenize por um dano. Isso também acontece. Quando a gente vai questionar, né, a vítima, questionar a pessoa nos procura e a gente questiona o que ela deseja. Fala, eu quero que receber um valor que eu consiga, né, assim, refazer minha vida. Mas a senhora teria interesse numa prestação periódica? Não quero nunca mais ter contato com essa empresa. Eu quero que ela me pague uma vez o que ela me deve e eu vou ficar satisfeita com isso. Então, se o pedido de alimentos não tiver sido formulado na petição inicial, o juiz não vai poder fixar em razão do princípio da congruência, né? Então, tudo vai depender das balizas que o próprio autor estabeleceu na petição inicial. Se ele tiver pedido esse pagamento em parcela única ou se ele tiver pedido apenas a condenação, por exemplo, em dano moral, ou pelos danos materiais que ele sofreu com cirurgias ou com, tratamentos e etc., ele pode pleitear só isso, ou ele pode pleitear dano moral, dano material, dano estético, prestação alimentícia até os 80 anos, enfim, vai depender do pedido, mas não colide, não vejo que tenha uma colidência nos dispositivos, beleza? E ela pode ser fixada com base no salário mínimo, também é super comum, né? Tantos por cento do salário mínimo mensal até o prazo de 10 anos, por exemplo. Aqui eu trouxe uma questão de concurso da Defensoria do Espírito Santo, foi uma questão que caiu em 2016, que diz o seguinte, vai trazer um caso concreto, né? Eduardo, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece à Defensoria Pública informando que seu genitor, que está desempregado, mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento das 2 últimas parcelas da pensão alimentícia fixada em sentença. Diante dessa situação, o defensor público deverá, né? Então, ele traz um caso concreto e ele pede para que a gente informe qual seria a medida adequada, né? No item A, ele vai orientar o Eduardo sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre de previsão legal expressa. Errado. Aí tem súmula também, né? Nesse sentido.
não existe exoneração automática dos alimentos, né? Mesmo que tenha completado a maioridade civil, é preciso que se instaure uma ação de exoneração de alimentos para oportunizar ao alimentando o contraditório em relação à exoneração dos alimentos, né? Não existe uma exoneração automática em razão da maioridade. Inclusive, mesmo maior de idade, se comprovar, o que muda, na verdade, é que para o alimentando menor, né, quando ainda é incapaz, existe uma necessidade presumida, né? Ele sequer precisa comprovar o requisito da necessidade, ele só precisa comprovar o requisito da possibilidade do alimentante, né? Porque a necessidade já é presumida em razão da idade. Após a maioridade civil, essa necessidade deixa de ser presumida. Então, o autor da ação, né, o autor da ação de alimentos, a pessoa que é maior de idade, vai passar a ter o ônus de provar que mesmo maior precisa dos alimentos. Então, o que muda é apenas a presunção ou não de necessidade, né? Eu posso ter 20 anos e entrar com uma ação de alimentos em face do meu pai, porque eu nunca entrei antes, nunca pedi, mas agora eu estou fazendo um cursinho que é muito caro, mas é muito necessário, e ele tem um custo muito alto que eu não consigo arcar, né? Então, eu provando que continuo precisando, provando que ainda estou estudando, eu posso fazer jus aos alimentos, mesmo já sendo maior. Então, por isso que esse item é falso. Ensino superior também, né? Ensino superior também. No caso, se, por exemplo, o filho faz faculdade e começa a fazer um FIES, será que o pai consegue se exonerar dos alimentos? Porque ele estava pagando por conta da... Sim. Estava cursando a faculdade, pagando a faculdade para ele. Sim. Se ele começa a fazer esse FIES... Olha, aí vai muito do caso concreto, né? Mas eu entendo que o fato de ser uma faculdade financiada por si só não enseja exoneração, não. Porque a pessoa vai, ainda assim, ela vai ter um custo de deslocamento, de alimentação, de aquisição de livros, material didático. Então, ela vai ter ainda, eu argumentaria nesse sentido, se eu atuasse em favor do alimentando, né? Olha... até porque é um financiamento que eu vou precisar pagar depois, né? Então não é que não é que é gratuito, não é que eu tô sendo desobrigado de pagar, né, a faculdade. Eu continuo obrigado, só que eu entrei num financiamento, né? Então eu entendo que isso não exoneraria, não. Pode ser que algum juiz fosse convencido por esse argumento? Pode ser, né? Porque aí não tem como a gente prever absolutamente tudo, mas eu acho bem questionável. Beleza? Aí o item B, o que é que diz? O defensor vai pedir o cumprimento da sentença sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, tais como o protesto da sentença. A gente não viu um erro aqui não, né? Oi? Tá certo? Acha que tá tudo bem? Eu, a princípio, estou achando que está certo. Mas vamos ver os outros itens. Ele fala das duas, é verdade. Só que aí, assim, quando você fala em que até as 3 últimas e as que se vencerem, não significa que a pessoa tem que esperar 3 meses, né? Até mesmo porque o exemplo deu 2. Exato. Então, a princípio, esse item está correto. Mas vamos ler os outros para a gente ter a certeza? O C diz o seguinte: pedir o cumprimento da sentença sob pena de penhora, uma vez que este débito não autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. E aí, o que vocês acham? Autoriza, né? Um débito recente. O sentido de ser é sempre assim. Não vai fazer sentido prender o devedor por um débito pretérito, né? O débito pretérito, se o alimentando esperou esse tempo todo para acionar judicialmente, ele deixa de ter a prioridade da prisão, né? Então, esse é o sentido da lei, né? Então, esse item está errado. O D, orientar Eduardo para aguardar o próximo mês, uma vez que o pedido de prisão civil depende do inadimplemento de 3 prestações anteriores ao ajuizamento. Até 3, né? Não necessariamente 3. Pedir o cumprimento sob pena de penhora, uma vez que, embora esse débito autorize a prisão civil, o desemprego do devedor justifica o inadimplemento. Também a gente já viu que não, né? Então, nosso gabarito vai ser o B, não é isso? Vamos ver se está certinho. É isso mesmo.
E aí tem essa súmula que eu mencionei, que é a 358, que diz o seguinte: o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, né? Então, assim, você não pode cancelar automaticamente os alimentos em razão da maioridade. E as outras alternativas têm previsão expressa lá nos artigos do CPC. E agora, a gente vai ter a obrigação de pagar quantia pela fazenda pública. Mas eu tô achando que eu vou interromper, porque aí a gente continuar no próximo encontro. Vai ficar faltando, então, fazenda pública e defesas do executado. Porque eu acho que não são muitos slides, mas é uma matéria um pouco confusa para a gente ainda ver agora. O que vocês acham? Tudo bem? Então, beleza, gente. Obrigada e até o próximo encontro.